Olá, vamos falar sobre figuras geométricas planas. No livro Trilhas de Matemática, módulo 4, capítulo 11, das páginas 104 a 116. Vamos lá. Contornos. Utilizando uma régua geométrica, Mônica desenhou algumas regiões planas. As regiões planas desenhadas por Mônica e seus contornos lembram algumas figuras geométricas planas. Aí nós temos as regiões: quadrado, retangular, o círculo e o triângulo. Observe o nome de alguns contornos. Aí nós temos de verde. O contorno de uma região quadrada é uma linha chamada quadrado. Número 1. Complete a frase a seguir. O quadrado tem quantos vértices? E quantos lados? Quantos lados tem o quadrado e quantos vértices? Próximo. O contorno de uma região retangular é uma linha chamada retângulo. Quantos lados tem o retângulo? Quantos lados tem o retângulo, hein? Próximo. O contorno de uma região triangular é uma linha chamada triângulo. Quantas vértices tem o triângulo? E a próxima, de vermelho. O contorno de uma região circular ou círculo é uma linha chamada circunferência. A circunferência não tem lados nem vértices. Uma régua, vários contornos. Com as réguas geométricas, também conhecidas por gabaritos de desenhos, é possível traçar figuras geométricas planas. Elas são utilizadas, por exemplo, para executar desenhos de arquitetura, de veículos ou de processo de treinamento de futuros desenhistas técnicos. Página 106. Vamos de atividade. Questão número 1. Entre as imagens abaixo, assinale com o X somente as que são contorno. Tem umas imagens abaixo, você vai assinalar com o X no quadradinho, somente as que são contorno. Agora escreva o nome dos contornos que você assinalou. Você marcou com o X. Qual é o nome desses contornos? Número 2. Complete as frases utilizando as palavras das fichas: retângulo, circunferência, triângulo e quadrado. Na letra A, tanto o como o, você vai descobrir, qual é a palavra, possuem 4 lados e 4 vértices. Quem é que possui 4 lados e 4 vértices? Letra B, o possui 3 lados e 3 vértices. Quem é que possui 3 lados e 3 vértices? Letra C. O contorno da região circular é a... Qual é o nome do contorno da região circular? Página 107. Questão número 3. Em cada item, marque com um X as figuras geométricas planas que podemos obter ao contornar o objeto indicado apoiado sobre uma folha. Depois escreva o nome dessas figuras. Aqui nós temos uma barra de sabão. Essa barra de sabão se encaixa em qual figura geométrica? Será que é num quadrado? Num triângulo? Num retângulo? Ou num círculo? Letra B, o dado. Você vai marcar qual é a figura geométrica. Letra C, o relógio. Letra D, a embalagem. Letra E, a embalagem de perfume. E a letra F, um enfeite de mesa. Página 108. As figuras abaixo estão sobrepostas. Contorne a figura que obteremos ao retirar a faixa azul. Quando você retirar a faixa azul, qual é o desenho que você vai obter?
Você vai contornar a figura que obteremos ao retirar a faixa azul. Agora, utilizando uma régua, verifique se a sua resposta está correta. Sua resposta será que está correta? Quinta questão. Destaque a malha quadriculada da página 9 do material complementar e desenhe figuras usando os lados dos quadradinhos da malha de acordo com as informações a seguir. Figura A, que possui 4 lados e 4 vértices, e figura B possui 3 lados e 3 vértices. Então, na página 9 do material complementar, tem uma malha quadriculada. Aí você vai desenhar a figura geométrica de acordo com as dicas da figura A e figura B. Páginas 109. Questão número 6. Observe as figuras geométricas planas a seguir. Observaram? Vamos lá. Letra A. Quais figuras possuem a mesma quantidade de lados? Vocês vão fazer a contagem dos lados, tá? Cada figura geométrica tem quantos lados? E quais figuras possuem a mesma quantidade de lados? Letra B. Que figura não possui lados nem vértices? Qual é a figura? Sétima. Destaque os palitos da página 11 do material complementar. Nós temos os palitos na página 11. E utilize-os para realizar os itens a seguir. Letra A. Com 6 palitos, construa uma figura como a representado ao lado. Em seguida, acrescente mais 3 palitos a fim de obter o formato de 4 triângulos. Letra B. Com 12 palitos, construa o formato de 3 quadrados como representado ao lado. E em seguida, mova 3 palitos a fim de obter o formato de 5 quadrados. E letra C. Com 6 palitos, construa o formato de um triângulo como representado ao lado. E em seguida, acrescente 3 palitos a fim de obter o formato de 5 triângulos. Você vai destacar na página 11 do material complementar esses palitinhos, tá bom? Página 110. Retas. No trânsito, podemos identificar algumas sinalizações que nos dão a ideia de retas. As faixas das rodovias são alguns exemplos e sinalizam as condições de ultrapassagem que devem ser respeitadas pelos motoristas para evitar acidentes. Aí na primeira nós temos uma ultrapassagem permitida para os 2 sentidos, ultrapassagem permitida somente para um sentido. São faixas tracejadas, são linhas com espaçamentos que permitem a ultrapassagem. Ultrapassagem proibida para os 2 sentidos. Ultrapassagem proibida para um dos sentidos. A faixa continua simples ou dupla. São faixas que representam linhas contínuas que proíbem a ultrapassagem. Observem que no amarelo pontilhado é permitida a passagem e onde tem uma faixa reta não é permitida a ultrapassagem. As duas não podem fazer ultrapassagem nos 2 sentidos e onde tem só uma é proibido fazer ultrapassagem. Nestas sinalizações, podemos observar algumas linhas retas. Ao prolongar a faixa continua simples nos 2 sentidos infinitamente. Teremos a ideia de uma reta. Para representar uma reta, desenhamos apenas a parte dela. A reta representada ao lado pode ser nomeada por uma letra minúscula do alfabeto, nesse caso o R. Aí vocês observem que nesse retângulo amarelo, nós temos uma reta, essa linha, representada pelo R, que é a reta. Número 1. Represente a reta S ao lado. Vocês vão representar a reta S.
No exemplo, nós temos a reta R, e vocês vão fazer a mesma coisa, desenhar uma reta e colocar a letra S, que seria a reta S. Página 111. Renata representou uma reta R na cor preta em um programa de computador. Depois copiou essa reta e a colou em outro local da tela, sem mudar sua direção. Por fim, atribuiu a cor vermelha a esta outra representação e a nomeou reta S. Observe. Bem, nós temos a reta R, que é essa linha de preto, só que ela também copiou essa reta e colou em outro lugar, que é a vermelha, na segunda imagem. Essa nova reta, ela nomeou de S. Então, nós temos a reta R e a reta S, uma do lado da outra. As retas representadas por Renata não se cruzam, ou seja, não têm pontos em comum. Quando isso ocorre, dizemos que elas são paralelas, ou seja, se você vê uma reta do lado da outra, elas são paralelas, tá? Quando tem uma reta próxima da outra, tá? Uma do lado da outra, são paralelas. 2. Entre as retas representadas no mesmo programa de computador, com o recurso da malha quadriculada ativado, quais são as paralelas? Quais são essas paralelas que estão representadas na malha quadriculada? Será que é o IT, T e S ou S e V? Observem a malha quadriculada, tá bem? Vamos para a página 112. Atividade. Utilizando uma régua, represente um par de retas paralelas, ou seja, uma reta do lado da outra, e um par de retas não paralelas na malha quadriculada abaixo. Observem a malha. Vocês vão fazer na primeira duas retas, um par de retas, tá? Paralelas, ou seja, uma do lado da outra. E a próxima é um par de retas não paralelas, tá? Uma é uma do lado da outra e outro par de retas não precisa ser um do lado da outra. Questão número 2. O quadrado e o retângulo são exemplos de quadriláteros, porque tem 4 lados. Figuras geométricas planas que têm 4 lados e 4 vértices. Além desses quadriláteros, Renata representou no programa de computador mais 2 outros exemplos, o paralelogramo e o trapézio. Observe o paralelogramo, quadrado, retângulo e o trapézio. Quais dos quadriláteros representados acima têm 2 pares de lados paralelos? Quais são esses quadriláteros que têm 2 pares de lados paralelos? Qual é o que tem apenas um par de lados paralelos? E quem tem 2 pares paralelos e todos os lados com as medidas iguais? Página 113. Veja como é possível verificar se 2 retas são paralelas utilizando uma régua e um esquadro. Na primeira imagem nós temos: posicione o lado do quadrado com graduação sobre uma das retas. Temos a reta R e a reta S. Segundo, encoste a régua no esquadro conforme representado a seguir. Observem como ele tem uma régua e um esquadro, ele está fazendo passo a passo. Terceiro, deslize o esquadro até a outra reta, usando a régua como apoio. Quarto, se o lado do esquadro com graduação coincidir com a outra reta, como nesse exemplo, elas são paralelas. Caso contrário, as retas não são paralelas. Verifique se as retas R e S ao lado são paralelas. Será que a reta R e S são paralelas? Quarta questão. Sabendo que um quadrilátero tem 2 pares de lados paralelos,
é chamado paralelogramo e, utilizando o procedimento representado na atividade anterior, contorne os quadriláteros que são paralelogramas. Você vai fazer esse contorno. Página 114. Figuras congruentes. Em uma tarefa da escola, Bianca recortou algumas peças coloridas e está encaixando estas peças sobre figuras impressas em uma folha. Observem na imagem. Cada peça foi construída para que fosse encaixada perfeitamente sobre cada uma das figuras da folha. Observe que Bianca já encaixou a peça vermelha, que coincidiu exatamente com a figura impressa da folha. Em cada uma das outras duas figuras impressas da folha, escreva a cor das peças que ainda faltam ser encaixadas. Qual é a cor da peça que falta ser encaixada? Quando duas figuras têm o mesmo formato e o mesmo tamanho, dizemos que são congruentes. Número 1. Atividade. Na malha quadriculada a seguir, desenhe um triângulo congruente ao representado. Quando ele diz congruente, é porque ela tem o mesmo formato e tem o mesmo tamanho. Então, observe o mesmo formato e o mesmo tamanho dessa figura geométrica e desenhe. Página 115. Número 2. Destaque do material complementar da página 13 as figuras com formatos de triângulos, quadrado, trapézio, paralelogramo e retângulo. Em seguida, sobreponha essas peças às figuras a seguir e verifique quais são congruentes. Você vai destacar da página 13, do material complementar, qual é a figura com o mesmo formato. São figuras com o mesmo formato e o mesmo tamanho, por isso são congruentes. Página 116, questão número 3. A GeoGebra é um programa de computador em que é possível fazer construções geométricas e manipulá-las de modo dinâmico. Nesse programa é possível construir retas, ângulos e polígonos. Acompanhe as orientações do professor e, utilizando o GeoGebra, construa duas figuras congruentes com as representadas a seguir. Número 1. Construa um triângulo qualquer na malha quadriculada. 2. Construa um triângulo congruente a do primeiro passo. 3. Utilize o mouse para arrastá-lo ao local que desejar. Agora, utilizando o mesmo procedimento, construa no GeoGebra o paralelogramo da atividade 2 da página 112 e depois outro paralelograma congruente a ele. Bem, essa questão número 3 você pode estar fazendo no seu próprio livro, tá? Desenhando a figura congruente, assim como na página 114, onde ele pede para desenhar na malha quadriculada um triângulo congruente, ou seja, que tem o mesmo formato e o mesmo tamanho, não precisa ser num computador. Tudo bem? É isso. Boa aula!